Olá, meus amados amigos, cá estamos novamente mobilizados e prontos para dialogar sobre um tema, ou melhor, uma condição, ou seria um fenômeno, enfim. Nós sabemos que existem várias maneiras de dizer uma mesma coisa, então fique aí com a definição que for mais agradável. Hoje nós vamos falar de projeção. Na psicanálise eles chamam de projeção, tá, gente? Mas a gente tem aí a psicologia fenomenológica que vai falar dessa mesma condição, sobre esse mesmo fenômeno, mas com outro nome. Na psicologia fenomenológica eles vão chamar de deslocamento. Vale lembrar que trata-se tudo da mesma coisa, tá, gente? Então a gente está falando apenas aí de conceito. Como para nós aqui o conceito é o que menos importa e o mais importante é entender como essa condição ocorre em nossas vidas e de que maneira ela afeta o nosso convívio social e acaba aí tornando a nossa vida melhor ou pior, mais leve ou mais pesada, vamos aí nos ater primeiramente o que é a projeção ou deslocamento, como alguns podem preferir. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Quem aqui já não se viu fazendo parte de um grupo, seja num treinamento de empresa, seja num grupo de pessoas com as quais você se relaciona, no local onde trabalha, seja na faculdade, seja na escola, seja num grupo de amigos, que nunca se pegou aí falando mal de outra pessoa, ou melhor, apontando defeitos de outrem, ou vamos ser um pouco mais profundos e arriscar a dizer que quem nunca se viu julgando outra pessoa. Ah, fulano de tal é isso. Ah, fulano de tal é fofoqueiro. Ah, fulano de tal tem um ego infladíssimo, gente. A pessoa não percebe o que tudo que ela fala, tudo que ela tem é melhor, tudo que isso, tudo aquilo, sempre ela está acima das outras pessoas, né? E às vezes a gente experimenta até uma deleitosa sensação quando estamos falando dos outros, né? Nossa, e como são calorosos aqueles defeitos que nós enxergamos, como que nós julgamos de maneira tão precisa os defeitos de algumas pessoas, né? Pois eu tenho uma coisa para te dizer. Se isso já aconteceu com você, muito cuidado. Por que muito cuidado? Porque a projeção nada mais é do que a projeção ou deslocamento, né? Nada mais é do que enxergar no outro defeitos, condições ou inadequabilidades que possuímos em nós. Ah, eu sei que nesse momento vai ter muitos falando. Não, de novo essa história. De novo vai falar que eu falo de fulano de tal, porque na verdade eu tenho aquilo em mim. De novo vai falar que eu não suporto determinada pessoa ou determinada situação. Principalmente nesse momento, né, gente? Que a gente vive uma era de polarizações, né? Nossa, como eu gosto de falar da esquerda. E quem é da direita, né? Quem é da direita dizendo, nossa, como eu amo encontrar os defeitos da esquerda, né? Os da esquerda dizendo, nossa, mas a direita é horrível, né? As brigas de gênero. A gente que vive aí no mundo virtual, a gente sabe que eu não tô falando nenhuma bobagem, né? Que isso é uma realidade bem palpável e bem presente em nossas vidas. Nós não temos dúvidas disso. A questão é, por que estamos tão acalorados e tão obstinados a enxergar no outro tantos defeitos? Por que estamos tão
obstinados em ganhar as discussões, em provar que estamos certos, em provar que de alguma forma eu tenho razão. É isso, gente. Eu sei que é um tema sério para eu tratar com, com, com esse ar irônico, mas eu acho que a melhor maneira da gente falar de coisa pesada é procurar maneiras leves de se expressar, né? E é isso que eu estou buscando aqui. Obviamente que não estou fazendo críticas a ninguém em particular, tá, gente? Eu estou expondo aqui, eu estou expondo aqui situações genéricas, tá? Para quê? Para fazer a gente entender o que é, que raios de conceito, que raios de questão, que raios de situação é essa, né? Que envolve a projeção ou o deslocamento. Bom, como nós já falamos anteriormente, cerca aí de quase 90% dos nossos comportamentos, eles são orientados por conteúdos inconscientes, tá? Se é inconsciente, obviamente a gente não percebe quando eles acontecem, não percebe como eles acontecem, pelo menos no momento em que estão acontecendo, né? Assim sendo, sabendo que uma grande parte dos nossos comportamentos são inconscientes e que por serem inconscientes não estão aí diretamente sob o nosso controle, nós podemos entender que o ato de criticar o outro de maneira tão veemente, de maneira tão calorosa, pode, de alguma forma, estar relacionado com algum conteúdo inconsciente, muito possivelmente com alguma sombra, com algum trauma, né? E aí a gente parte para uma outra questão. Tudo o que é inconsciente, principalmente o que é trauma e o que é sombra, tá bem protegidinho lá, né? Ou pelo menos assim pensamos. Está bem protegido da consciência, mas isso não significa que não esteja agindo na nossa vida, tá? Já falei outras vezes que os padrões inconscientes de pensamento, de comportamento, eles acontecem de maneira subterrânea, tá? A gente toma uma decisão, a gente faz uma determinada escolha, achando que estamos fazendo aquilo de maneira consciente, mas por detrás, de maneira velada, pode estar agindo alguma sombra interna nossa, algum trauma interno nosso. E a gente já sabe que os traumas que estão guardados no inconsciente são questões que nós não conseguimos elaborar por serem muito dolorosas. E por serem muito dolorosas, elas estão lá guardadinhas, tá? Muito cuidadosamente guardadinhas. Só que às vezes elas saem, causam toda sorte de estragos sem que a gente perceba. Quem guarda esses padrões inconscientes? São as defesas da consciência. E aí nós chegamos na nossa amiguinha, a projeção. A projeção e o deslocamento nada mais é do que uma defesa da consciência, tá? Uma defesa para que nos protege, na verdade, da dolorosa condição de ter que enfrentar aquilo que fizemos questão de fazer muito esforço para esquecer. Inclusive, até pensávamos ter esquecido. No entanto, oculta-se lá no nosso inconsciente e continua agindo na nossa vida de maneira subterrânea. Desta forma, o que nós subentendemos? Que muitas vezes, quando criticamos, quando julgamos de maneira tão veemente uma determinada situação ou uma determinada pessoa, e principalmente quando nos obstinamos de todas as formas a querer mostrar que estamos com a razão naquela situação, cuidado,
Por detrás disso aí pode ter um trauma, pode ter uma sombra. E a projeção e o deslocamento, eles estão agindo aí para te proteger da dolorosa condição de ter que perceber a si mesmo no seu pior aspecto. Ou seja, para não ter que encontrar esse trauma ou essa condição que a gente não consegue assumir em si próprio, a gente joga para o outro. Porque olhando no outro, vendo a partir do outro, é mais cômodo para nós. Aí lembra que eu falei lá no início da deleitosa sensação de poder criticar, de poder julgar. E por trás aí também tem a questão dos conselhos, né? Tem gente que adora dar conselho para todo mundo. A questão é, como que você vai dar conselho se você não é o exemplo? Não é isso? Então, gente, cuidado, tá? Cuidado com esses ânimos acalorados, tá? Porque cuidado com esses ânimos acalorados quando estiver julgando alguém, quando estiver defendendo alguma ideia, quando estiver defendendo algum pensamento e principalmente quando estiver julgando alguém. Muitos vão falar, mas eu não julgo. Isso daí eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Pra gente mostrar como que acontece essas situações que a gente não percebe e a gente cita alguns exemplos, muitos vão se enxergar neles. E aí a gente vai entender que a questão da reforma íntima, ela é estritamente necessária para a nossa evolução, para tornar a nossa vida mais leve, para tornar a nossa convivência mais tranquila, mais harmônica. Por que, gente? Por que a gente precisa de tornar a nossa convivência, a nossa existência mais harmônica? Para a gente não gastar energia de maneira desnecessária. Gastando energia desnecessária, você além de se desgastar sem necessidade, você deixa o terreno fértil para as doenças psíquicas, para as doenças físicas e tudo mais que puder aí causar dano. Então cuidado, tá, gente? Cuidado quando estiver julgando um irmãozinho, cuidado quando estiver julgando, falando mal, principalmente criando panelinhas para falar mal de outras pessoas, tá? Porque as sombras se encontram, as sombras se encontram, elas se confraternizam e se saciam de sua própria miséria. Então toma cuidado, gente, tá? Cuide mais de si, preste mais atenção. Lembre-se, o comportamento das outras pessoas não vai ser mudado por você. Você não pode mudar os outros. Você só pode mudar a si mesmo. Então foque nisso, foque na sua melhora, foque em se conhecer, foque em perceber em si mesmo os aspectos que você não quer mais e aquilo que você considera necessário na sua vida. Espero aí que de alguma forma o vídeo tenha sido produtivo para você que me assiste nesse momento e que, se quiser conversar, estamos sempre à disposição. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima!